hora de falar. Separação é sempre triste. Mesmo sabendo que toda separação é momentânea, a palavra se envolvida em torno de dor. Em todo o trabalho que realizei e realizo com mães enlutadas, todas, sem exceção, falam da dura realidade de encontrar-se longe fisicamente do filho amado. É viver um dia de cada vez. É a frase que norteia a vida de todas elas. Viver um dia de cada vez, vencendo a dor, a tristeza, a falta, a distância. Hoje compreendo que viver um dia de cada vez é tarefa para poucos. Para muitas dessas mães, essa dor fez com que elas percebessem que o amor deve ser diário e concreto. Não deixar para amanhã a manifestação de amor que se pode fazer no dia de hoje. Afinal, amanhã não sabemos onde estaremos e essa manifestação já não poderá ser feita, ao menos como gostaríamos que fosse. Amanhã pode ser tarde. Poderemos não ter mais a materialidade desse ser tão importante ao nosso lado. Amanhã, esse ser poderá ter ido embora e o dia do reencontro pode demorar. As consequências desse afeto recolhido também podem ser dolorosas. Aproveitar o tempo para dizer às pessoas que a amamos é importante. Aproveitemos enquanto ainda as temos diante dos nossos olhos. Abracemos, olhemos em seus olhos e digamos sem medo o quanto elas são especiais. Minha querida Mona Lisa, ouso dizer que você não está só nessa batalha. Muitas Marias caminham com você. Vivem um dia de cada vez e descobriram com essa labuta diária o quanto são capazes e que podem realizar maravilhas. No primeiro encontro que tivemos, percebi também o quanto ela estava saudosa, como se buscasse no ar a presença material do filho. Mesmo sabendo de sua existência espiritual, naquele dia ela tinha necessidade do seu abraço. Hoje, o primo predileto de Clebinho veio almoçar aqui em casa. Tinha também uma amiguinha que veio com os pais. Pude ver as crianças correndo, brincando. Não tive como não lembrar do meu filho. Acho que tudo o que aconteceu durante o dia me deixou assim, com muita saudade. Muito compreensível. Após a morte de um filho, imagina-se que o coração fica muito mais apertado com um peso muito grande para carregar. Encontrar aqueles que remetem a momentos vividos ao seu lado é muito doloroso num primeiro momento. Ver outros pais, com todos os filhos, a família toda completa, reunida e saber que na sua falta um, dói. E tão compreensível quanto é pegar-se pensando no filho querido que deixou o veículo físico. Preocupei-me com Mona Lisa, não gostaria de vê-la sofrer. Sugeri que parássemos, se fosse doloroso demais, falar sobre o acidente, já que fazia apenas 6 meses e alguns dias. Tudo é muito recente. A presença de Clebinho ainda é muito viva, mas o fato é que será sempre. Naquele momento fui surpreendida pela força daquela mulher, que apesar da saudade, olhou-me resoluta para concluir. Hoje eu resolvi contar tudo. Acho que chegou a hora. Para logo em seguida dar início à sua peregrinação dentro de si, das suas lembranças e dos seus sentimentos. Teria que rememorar tudo. Suspirou levemente e começou a narrar de uma forma muito bonita, como que perscrutando a personalidade do filho querido. Clebinho era muito intenso. Se era para brincar, brincava muito. Se era para correr, corria muito. Parecia um adulto. Seu pensamento era além da idade. Era um adulto dentro de uma criança. Neste ponto, podemos fazer o seguinte questionamento. Quem são as crianças? De onde elas vêm? O que trazem dentro de si? O Livro dos Espíritos revela mais uma indagação feita por Allan Kardec aos espíritos superiores. Questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ter mais, pode até ser mais, se mais progrediu.
Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impedem de se manifestar. Age conforme o instrumento de que dispõe. Depreende-se dessa questão ser a criança um espírito milenar. Já viveu antes, amou, odiou, lutou, sofreu, sorriu, e a soma dessas experiências ela traz consigo. A família da qual faz parte, as dores, as alegrias, aptidões inatas, facilidades de aprendizagem precoces, tudo tem relação com as experiências passadas, nada fica perdido no tempo. Por essa razão, há crianças que realmente parecem ser adultos miniaturizados, têm a maturidade, falam e agem como se já compreendessem da vida muito mais do que seus poucos anos puderam ensinar. É que, na verdade, são conquistas que elas já trouxeram. Por isso, tão comum ver certos pais parecerem mais jovens que seus filhos psicologicamente falando. Clebinho Tavares, como muitas outras crianças, reencarnou trazendo com ele um passado e um amontoado de experiências. Por essa razão, parecia tão além de seus poucos 3 anos e meio de idade cronológica. Renasceu no seio da família Tavares Vieira por laços de afinidade, já que a família é constituída geralmente por espíritos afins. O Livro dos Espíritos, questão 203, para aqui e ao lado dos companheiros de jornada continuar aprendendo. Um fato interessante, revelado por Mona Lisa, foi a angústia vivenciada por ela na semana em que Clebinho fez a passagem, como ela mesma gosta de dizer. Na terça-feira anterior ao sábado em que Clebinho desencarnou, Mona Lisa estava prestes a sair para dar plantão em um dos hospitais nos quais ela trabalha neste dia, em um lugar chamado Água Doce, próximo à pequena cidade de Ibicuí, também no interior da Bahia, lugar esse que fica próximo à fazenda da sua família, e foi tomada de surpresa quando viu Clebinho chorando, dizendo que queria ir com ela. Na tentativa de negociar com o pequeno, ela disse que o levaria, mas com uma condição: teria que ficar com o pai na fazenda. Naquela terça-feira, seu esposo Kleber estaria indo ver como estavam as coisas na fazenda, mas antes de ir para lá, deixaria Mona Lisa no hospital. Fato marcante foi o relatado por ela, ao relembrar a pequena viagem que fizeram naquele dia. Na estrada, eu tive a nítida sensação de que ia acontecer um acidente. Eu disse a Clebinho que criança tem que ir atrás, mas acabei deixando ele ir um pouco no meu colo. Eu tinha a nítida impressão de que iria acontecer um acidente. Então o abracei com tanto amor, com tanto cuidado, pensei, se acontecer alguma coisa, eu vou protegê-lo. Quando chegaram ao local desejado, Mona Lisa disse sentir um alívio tão grande por nada de ruim ter acontecido. Mas o pequeno Clebinho, ao chegar, mudou o trato. Desistiu de ir à fazenda com o pai para ficar no consultório com a mãe. Ele sempre gostava de ir comigo para todos os lugares. Estávamos sempre juntos. Na sexta-feira, véspera da passeata, a irmã de Mona Lisa estava se formando no curso de psicologia. Uma alegria para toda a família, que comungava dessa realização. Uma formatura muito esperada, completou. Eu pensava, até que enfim minha irmã vai se formar. Essa frase trouxe ao seu rosto um certo contentamento, quebrando um pouco, que se fosse as marcas das dores. A rotina em sua vida, relacionada aos filhos, era a mesma. Apesar de possuir uma babá, sempre que precisava para sair para algum evento ou compromisso, no período do turno, seus filhos eram entregues aos cuidados da sua mãe, em função da referida babá não passar as noites em sua casa. Neste dia específico, eu pedi a babá para dormir aqui em casa com eles. Já que era a formatura da minha irmã, toda a família estava presente, inclusive minha mãe. Era um dia de conquista para toda a família. Um dos seus membros
muito querido alcançará a realização de um sonho. Todos estavam em festa, todos, exceto Mona Lisa. Lá na formatura, algo não estava bem. Mona Lisa, a essa altura, já estava envolvida em emoção. E eu também. Mergulhar nesse terreno da dor que as mães enlutadas carregam é movediço demais. Quanto menos você espera, já está tomado de emoção. Há uma empatia, uma cumplicidade. Sem perceber, trazemos para nós uma dor que não é nossa, mas que ao mesmo tempo passa a ser. Nasce o desejo de proteção daquela mãe. Nasce também a necessidade de mudança de novos paradigmas para com nossa família, para com nossos filhos. Nasce, por fim, a mais pura verdade, que por ser a morte algo extremamente natural, a qual nos acolherá hoje ou amanhã, e a nossos filhos também, a conscientização de que o momento do amor é hoje. Enquanto todos os envolvidos na formatura da irmã de Mona Lisa já estavam no local do evento ou a caminho, ela ainda encontrava-se em sua residência. Estava mais que atrasada e sabia disso. Ainda estava arrumando-se. Estava em casa, eu, B, a babá e Clebinho. Neste momento, ela pareceu voltar no tempo. Olhava para a casa, para a sala na qual estávamos, como se estivesse vendo novamente cada movimento vivido naquele dia. Seu olhar percorria os móveis, o solo, todo o ambiente, como se revendo toda a vitalidade do filho Clebinho deixada naquele lugar. Fechou os olhos e sua memória trouxe à tona uma lembrança muito querida. Clebinho, ali naquela sala, em seus braços. Naquele dia, ela ainda podia desfrutar do seu contato físico. Seus olhos ainda podiam encontrar os dele. Seus abraços ainda podiam entrelaçá-lo. E seus ouvidos podiam escutar as risadas dele. Agora, a realidade é outra. Como se algo a devolvesse àquele momento e a trouxesse de volta à dura realidade de viver sem Clebinho aqui. Ela retoma a lucidez para continuar. Enquanto eu terminava de me arrumar, percebi que Clebinho estava aqui, pela sala, meio sonolento. Falei com ele: Clebinho, você não está com sono, não? Vai dormir, vai. Ele me respondeu zangado: não quero dormir. E ali na sala da sua casa, a realidade era ela pronta para ir à formatura da irmã e Clebinho zangado. Fiquei tão triste porque ele foi dormir zangado comigo. Agora, quem falava por ela eram as lágrimas, que naquele momento revelavam um desejo secreto: voltar no tempo e ficar ali com ele. Não ir à formatura, abraçar seu filho e juntos dormir. Não podia mais, não mais.